Amém? Que o Senhor nos livre, nos guarde, encha a sua igreja de ousadia, de coragem, de fé, para não se dobrar diante dos ídolos que Satanás tem levantado. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, igreja? Que maravilha estar reunidos na presença do Senhor. Amém? Você, sua casa, sua família. O Senhor vai nos dar uma palavra essa noite, para que você, como um homem, uma mulher prudente, possa edificar a sua vida nele. Amém? A única garantia, segurança, certeza que nós temos é o Senhor. O nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa inteligência, nada disso garante o nosso futuro. A única coisa que garante o futuro, a vida de uma pessoa, é o Senhor. Amém? Ele é a rocha. A Bíblia diz: torre forte é o Senhor. Os que confiam nele correm para lá e ficam seguros. Então a segurança de uma pessoa, de uma casa, de uma família é Jesus. Amém? Então nós vamos aprender, construir a nossa vida nele, colocar a nossa vida de verdade, diga de verdade, em Jesus. Porque quando uma pessoa está nele, pode vir o que vier, pode se levantar, meu irmão, autoridade, reis, tudo vai cair por terra, porque não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Amém? Mateus 7, 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, diga pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Pai, em o nome de Jesus, nós te agradecemos por este lugar, por esse dia, por esta palavra. Deus, obrigado, porque o Senhor é o Pai que nos ama, e como Pai que nos ama, o Senhor nos corrige. Sabemos que através da tua palavra o Senhor vai nos corrigir mais uma vez, para que sejamos um povo forte, valente, filhos, meu Deus, obedientes, que praticam a tua palavra, que são prudentes, meu Deus, e que têm, Senhor, as nossas vidas construídas sobre ti, sobre a tua palavra. É o que nós oramos e já te agradecemos. No nome de Jesus, diga amém. Se você puder, dê um aplauso a Jesus. E se ainda puder, diga glória a Deus. Queridos, que maravilha, que bom poder compartilhar da palavra de Deus. Amém? Salmo 105 diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Uma pessoa que guarda a palavra no seu coração, que medita na palavra, que pratica a palavra, ela não vai ser enganada. Ela está caminhando segura, porque a palavra de Deus está conduzindo a vida dela. Você consegue compreender isso? Por isso que tudo que o cristão, filho de Deus,
o homem prudente vai fazer, ele precisa consultar as Escrituras. A Bíblia diz que Davi consultava o Senhor para tudo que ia fazer. Tudo que ia fazer. Senhor, eu devo ir, eu devo fazer. E os filhos de Deus não podem ser insensatos, de tomar decisões baseadas na sua própria inteligência. Ou seja, o que você vai fazer? Vai fechar um negócio? Peça a direção de Deus. Vai namorar com alguém? Peça a direção de Deus. Está interessado por alguém? Apresente a vida dessa pessoa a Deus. Vai se mudar para outro estado? Pergunte isso de Deus. Seja lá o que você for fazer. Vai investir em alguma coisa? Ore primeiro a Deus. Está em dúvida se aquilo que você está fazendo é correto ou não? Tem uma pessoa que vai tirar suas dúvidas, o próprio Deus. A pessoa que faz isso, ela põe em prática a palavra. Em Mateus 7, palavra de Jesus, ele chama essa pessoa de prudente, que está construindo a sua casa sobre rocha. O que ocorre hoje nos nossos dias? Muitas pessoas, a grande maioria, constrói a sua casa sobre areia. Não consulta a Deus, não ouve conselhos, não pedem conselhos. Acabou a oração sexta-feira e a gente falou, olha, a gente se despediu dos irmãos, nós vamos agora nos retirar porque nós precisamos fazer uma ligação muito importante. Nós precisávamos pedir um conselho de alguém muito importante na nossa vida. E é incrível como um simples conselho abre os nossos olhos. Sabe, às vezes nós pensamos assim, isso aqui eu sei, isso aqui eu entendo, eu não preciso consultar porque aqui é comigo. Não, isso é um engano. Ainda, eu aprendi isso sexta-feira, ainda que você entenda daquela área, ainda que você saiba e tenha um controle daquele assunto, Deus estabeleceu sobre nós profetas, para nós consultarmos. Você está entendendo? Para que não venhamos tomar decisões baseado naquilo que nós achamos. Ainda que você saiba, consulte, porque você vai ter uma certeza ainda maior. Você está entendendo? Então é muito importante. É muito importante. E voltando aqui para o homem prudente e o homem insensato, quando Jesus conta essa história, a casa construída na rocha, a casa construída na areia, ele usa aqui a construção. A casa, irmãos, somos nós, diga, sou eu. Assim como a parábola do semeador, quando Jesus explica para os seus discípulos o significado da parábola, e ele diz lá na sua palavra, olha, a terra são vocês, e a semente é a palavra de Deus que está sendo plantada em vocês. Da mesma forma aqui, nessa história contada por Jesus, a casa construída na rocha e a casa construída na areia, somos nós, é a nossa vida. Aonde estamos construindo a nossa vida? O que é o seu e o meu alicerce? Quem é o nosso alicerce? O meu é o Senhor, palavra. Nós vamos entender, porque a própria Bíblia mostra, se nós realmente estamos construídos na rocha, ou se as nossas atitudes demonstram que estamos construídos na areia. E o final da casa construída na areia foi destruição, foi grande a sua queda, é o que diz o final do versículo 27. A responsabilidade da construção é minha, diga, é minha. É você que vai decidir aonde você vai levantar essa construção que é a sua vida. Nós não podemos reclamar, não podemos transferir a culpa para outras pessoas. Ai meu Deus, foi grande a queda, a minha casa caiu. Espera aí, se a casa caiu, ela foi construída aonde? Segundo o texto aqui, igreja. Aonde? Na areia.
Porque o que a Bíblia relata é que o prudente construiu a casa sobre a rocha. E o mesmo vento que soprou sobre a casa do prudente, soprou sobre a casa do insensato. Ou seja, as guerras, as lutas e as tribulações vêm contra todos. Quem está entendendo isso? Amém. Contra todos. Aonde é que está a diferença então? Na obra, na construção, no alicerce. Está dando para compreender? É isso que faz a diferença. Então, nós é que somos responsáveis pela construção. Ele é a rocha, diga, Jesus é a rocha. Os construtores somos nós. Diz para quem está do outro lado aí, você é o construtor, mas Jesus é a rocha. Agora a pergunta, onde é que você vai construir tua casa? Há dois tipos de construtores, o prudente e o insensato. Isso aqui fica bem claro no texto, amém? Foram duas pessoas, duas construções e atitudes diferentes. O que diferencia o insensato do prudente? Pergunte, o que diferencia o insensato do prudente? A prática da palavra. Você conseguiu enxergar isso no texto? Vamos ler mais uma vez? Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, tem alguém ouvindo essa noite? Diga amém. Quando sair daqui, você vai mostrar se você, para você, não é para ninguém não. Você vai provar para você se você é o prudente ou se você é um insensato. Vamos ler mais uma vez? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O que é que faz de um homem insensato? E o que é que faz do homem prudente? Diga assim, a prática da palavra. Quem entendeu? O que vai determinar se uma pessoa é prudente ou se ela é insensata, não é a opinião dos outros. Não é o que os outros, ai meu Deus, eu estou muito arrasado, porque falaram mal de mim, e daí? Falar mal de você não define a sua vida. Ah, me traíram, fizeram isso comigo, e daí? O que define a sua vida é se você pratica a palavra. É isso que vai determinar o seu futuro. Agora, tem que ficar muito claro para nós, como cristãos, que o que vai mudar e transformar a nossa história é se nós vamos colocar a palavra em prática. Amém? É isso que nós temos que entender. Ah, vai ser, eu subir, vou para casa de joelho para ver se a minha vida melhora. Você vai ter que gastar dinheiro, vai comprar outra calça, porque vai rasgar as tuas calças. Apesar que está na moda, né, o joelho rasgado. Olha aí. Ah, eu vou fazer isso, eu vou agradar as pessoas, não adianta. O que muda a nossa história é a prática da palavra. Às vezes a gente está que nem o povo de Israel no deserto, andando em círculos. 1 ano na igreja, nada. 2 anos na igreja, nada. 3 anos, nada mudou. É você que não praticou. Porque a palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Viva e eficaz. O construtor prudente é aquele que pratica princípios, obedece preceitos, ou seja, não é tão complicado, é simples. E por que se torna tão difícil para nós? Você já parou para pensar? Você está aqui hoje reunido como igreja de Jesus, diga glória a Deus. Somos a igreja de Jesus.
Mas o que é que o nosso mestre espera de nós? O que Jesus espera do seu povo, da sua igreja? Cumprir preceitos, irmãos, é uma decisão, amém? Não é uma obrigação, porém, cumprir preceitos, obedecer ordenanças, seguir mandamentos, é o que determina o nosso futuro, a nossa vida. Senta com uma pessoa e conversa alguns minutos, como está a sua vida? Está assim, está assim, está assim, eu estou todo enrolado. Tá bom, então me diz aqui, como que você está agindo aqui, aqui e aqui? Você vai identificar na hora que ali tem quebra de princípios. Não estou feliz, eu não estou legal, não estou prosperando, as coisas estão dando errado, parece que eu estou andando para trás. Sabia que tem um texto na palavra que diz isso? Que o povo de Israel estava andando para trás. E por quê? Porque não obedecia a preceitos. Ou melhor, para ficar mais claro, nós obedecemos às vezes só alguns deles. É ou não é? A verdade é que todos nós temos dificuldade em alguma área. Sim ou não? Levanta a mão se tem alguém além de mim que tem dificuldade em alguma área. Poxa, pastor, eu sei que é a palavra de Deus, mas aqui eu tenho dificuldade. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer te auxiliar. Amém? Você não pode se conformar. Não, isso aqui, eu sou pecador, o senhor sabe, né? Então eu vou pecar mesmo. Não. Deus quer que você e eu lutemos contra o pecado. Vamos lutar. Deus, eu preciso, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero pôr em prática, eu quero seguir o que a tua palavra diz. A prática dos princípios, obedecer preceitos, nós praticamos alguns princípios e negligenciamos outros princípios. Você lembra quando Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele dá uma surra nos fariseus e nos mestres da lei. Vocês, olha, estão fazendo isso aqui está errado, isso aqui está errado, vocês são hipócritas, porque vocês falam isso, mas não cumprem. Vocês dizem isso, mas não praticam. Vocês conhecem os mandamentos, mas fazem o contrário. E lá no verso 23, ele diz assim, Mateus 23, 23. Vocês têm cumprido o preceito, estão dando dízimo, mas estão negligenciando os outros preceitos. Quem está entendendo? Ele diz para ele, olha, vocês devem fazer o que vocês estão fazendo, mas não negligencie os outros. O que é isso? Nós devemos cumprir, irmãos, tudo que a palavra diz. Pastor, mas ninguém não consegue de uma hora para outra. Mas se você orar, se você buscar, se você se esforçar, se você perseverar, você chega lá. Você vai devagar, de degrau em degrau, como diz a Bíblia. Olha, antes eu nem conseguia vir para a igreja, agora eu consigo. Glória a Deus. Que bênção. Você está no caminho. Você entrou no processo. Olha, antes eu nem conseguia adorar, agora eu já levanto as mãos, eu adoro. Glória a Deus. Você está caminhando na direção correta. Antes eu não conseguia ficar sem mentir. Agora eu já não estou mais mentindo. Glória a Deus. Você está caminhando. Amém? Ou seja, é de degrau em degrau. Mas aonde que está o problema? Quando nós nos conformamos. Eu não pratico isso aqui porque para mim não dá, já tentei, não consigo. Mentira do diabo. São coisas bem pequenas que travam a vida de muitas pessoas que são filhos de Deus. Coisa pequena. Está dentro da igreja, mas não está rompendo porque tem algo travando a sua vida. Tem alguma coisa. E o Senhor nos chamou para sermos livres, amém? Vocês estão devagar. O Senhor nos chamou para sermos livres. Amém. Glória a Deus. Então, qual é o nosso desafio, irmãos? O que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas prudentes?
que estão ali alicerçadas na rocha, que estão praticando a palavra, que até podem errar, mas se levantam e começam de novo, e insistem mais uma vez, e não acreditam nas mentiras do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Tudo que está na palavra é para mim e para você, é para nós. Não, eu acho que eu não tenho chamado para ser santo, não, eu vou pecar mesmo, mentira do cão. A melhor coisa é ter uma vida de santidade. E o que é santidade? Não é ser santo, não. É entender que você é separado. Que ainda que vontade de pecar bata na porta do teu coração, você não serve mais para o pecado. A pior coisa é o cristão pecar. A gente fica sentindo um lixo. É ou não é verdade? Só Jesus, com o seu infinito amor, vem ali, nos abraça e nos levanta e diz: filho, eu te amo, eu aposto em você, vamos lá, você vai romper, você vai vencer. Cadê os filhos de Deus aqui essa noite? É isso que o Pai faz conosco. Quem tem filho aqui? E aí, quando teu filho erra, você manda ele para a rua? Dá um chute no bumbum dele? Faz isso, sim ou não? Claro que não. E sabe o que Jesus disse? Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama a tua família. Deus ama a tua casa. Deus nos ama, irmãos. Não entre em crise existencial. Ai, meu Deus, ninguém me ama. Mentira do cão. Tu é amado por Deus. Mas pastor, eu pequei. Mesmo assim, Deus te ama. E o que Ele quer? Que você seja liberto do pecado. Que você seja prudente. Tenha atitudes de um homem prudente. Coloca na tela para nós aqui o significado de prudente. Se tiver aí, vocês me avisam. Olha já, tão rápido, hein? É um adjetivo que descreve uma pessoa que age com prudência, demonstrando cautela, sensatez, moderação e bom senso para evitar perigos e dificuldades. Alguém prudente é precavido, ajuizado, sábio em suas decisões, agindo de forma ponderada e preparada para o futuro. A prudência, irmãos, é um presente de Deus. Busque isso, aprenda isso, pratique isso, porque o homem prudente está firmado na rocha. Uma maneira de proteger tua casa, a tua vida. Tem muita gente hoje fazendo loucuras, sem juízo, com a vida derrotada, amargurada, triste. Por quê? Porque não tem juízo, não tem prudência. Está na areia. O que é insensato? É o contrário disso daqui. Significado de insensato. Coloca prudente só tem de prudente, mas deixa ele na tela. Significado de insensato. O contrário disso aqui, ó. Quem aprendeu? Amém. Dá uma olhada aí, grava isso daqui. Prudente, um adjetivo que descreve uma pessoa que age com prudência, demonstrando cautela. Imagina o Filho de Deus, uma pessoa sábio, um homem sábio, uma mulher sábia. Ela é cautelosa. Ela é sensata, ela tem moderação, bom senso, evita perigos e dificuldades. O que ocorre hoje em dia? Muito homem insensato, muita mulher insensata, coloca a sua casa em risco. Isso que acontece. Está correndo perigo, o casamento está em perigo, os filhos estão em perigo, a casa está desprotegida. Por quê? Porque falta prudência. Acredita em qualquer fofoca, fica magoado com qualquer palavra, esconde a sua vida, não tem transparência, não procura conselho, não segue conselho, não pratica a palavra. O que ocorre? Está em risco. Infelizmente é por isso que muita gente não tem motivo de sorrir, de se alegrar, de ser feliz.
Por que isso? Porque aquilo tudo está na palavra de Deus. Se não está fluindo, não está acontecendo, se você não conseguiu, tem alguma coisa que você precisa reparar. Quem está entendendo isso? Em todas as áreas, para qualquer faixa etária de idade. Eu sou jovem, mesma coisa, não muda. Até criança hoje tem entendimento, sabe do erro, sabe do errado, sabe o que deve fazer, sabe quando está agindo errado. Sim ou não? Sim, desde a infância. Pode ver, a criancinha pronta, o que ela faz? Ela vai lá e esconde. Já viu aqueles, tem uns vídeos, né? Não sei se é meme aquilo que na internet. A mãe chega, cadê o batom? Fulana de tal, não sei, mamãe. Toda pintada de batom. Você pegou meu batom? Não. Desde criança isso nos acompanha. Desde a infância. A mentira, a falta de transparência. O problema é quando você conhece Jesus, entrega a sua vida para Jesus e continua tendo as mesmas atitudes lá do teu passado. Porque na minha casa, o meu avô, o meu pai, e daí? Tu hoje tem uma nova cultura, a cultura do reino, a cultura de Deus, a palavra de Deus. Você não é obrigado a ficar preso a tradições por causa dos seus familiares. Porque tem muita gente que encontra dificuldade nessa área. Família, antepassados, maldições hereditárias, é o nome que a Bíblia dá. Quem está compreendendo? Dificuldade, irmãos, de praticar preceitos, obedecer mandamentos, de praticar alguns princípios, e aí nós acabamos negligenciando. Acreditamos assim, não, isso não é para mim, é só para o pastor, é só para o dirigente de life, eu não, sou só um membro, eu nunca consigo isso. Mentira do diabo. Eu lembro que uma vez, um grande amigo meu, até hoje é meu amigo, nós éramos minha primeira igreja, ele era adolescente, eu já tinha casado, né, era jovem, mas também tinha casado, e ele era adolescente, ele andava muito comigo. Ele falou assim para mim uma vez, você vai ser o meu conselheiro, como é que ele falou? Conselheiro amoroso. Eu falei, está amarrado, menino. Ou seja, ele vinha se aconselhar comigo, porque ele queria casar, né, tipo assim, como eu casei. E aí aquele menino, um rapaz muito sério, muito obediente, né? A gente ia para os eventos, para os congressos, para as conferências, vamos orar, ele era o primeiro a vir na frente. Sabe aquele jovem apaixonado? E ele estava num relacionamento com uma moça da igreja, preste atenção. E ele falou que a gente foi para uma conferência, lá em São Paulo. Naquela conferência ele chegou comigo e falou assim, Deus falou comigo, que é para mim romper o relacionamento com ela. Que coragem de um jovem, sim ou não? É raro você ouvir isso. Ele falou para mim, quando a pastora deu a palavra lá, eu senti Deus falando, termina um relacionamento com ela. Menina da igreja, ok? Resumindo, lá na frente, ele rompeu com ela, Deus deu para ele uma outra pessoa, ele casou com essa moça, hoje ela é uma médica, tem 2 filhos com ela, está muito bem a família, está trabalhando para Jesus, está ganhando almas para Jesus, está discipulando pessoas, e ele contou para mim, lembra daquela menina tal? Eu falei, lembro, ela virou satanista. Eu falei, uau, para você ver a insensatez hoje das pessoas que vão à igreja, de filha de Deus para filha do diabo, de serva de Deus para serva do capiroto. Como pode isso? Esses dias me mostraram um vídeo que o cara, ele era pastor jovem, agora ele é inimigo da igreja, odeia a igreja. Como é que pode? Hoje ele é ateu. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, eu entendo isso, isso é o próprio diabo que encontrou brecha e entrou no coração daquela pessoa que era um crente insensato. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Você está aqui, eu estou aqui, mas quem garante o nosso futuro? Quem garante? Eu vou falar para você quem garante. A palavra de Deus garante.
Se você praticar a palavra, o teu futuro está garantido. Mas se você não pratica a palavra, corra e comece a praticar. Para que você não seja o homem insensato que teve a sua casa destruída. Porque o que faz diferença é a prática da palavra. Você pode conhecer de Bíblia, ou você acha que esses homens que eram cristãos, que eram crentes, que eram pastores, que eram líderes, agora dizem que são ateus. Você acha que eles não conhecem Bíblia? Sim ou não? É óbvio que eles conhecem. Só conhecer não garante nada. Sabe o que garante? Praticar. A Bíblia diz: não sede somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejam praticantes. O que transforma a nossa vida é a prática. Os fariseus praticavam só o que eles queriam. Você, que é filho de Deus, não pode cair no engano de fazer só o que você quer. Eu só quero ir para a igreja e mais nada. Tudo bem, mas saiba, se você continuar assim, você está sendo insensato. Eu vou até no culto, mas eu não quero compromisso. Tudo bem, mas saiba que o prudente, ele entrega a sua vida para Jesus, 100% dela. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em um preceito, em um princípio. Tem dificuldade num princípio. Não conseguem devolver para Deus 10% daquilo que Ele nos deu. Deus deu 100%. E tem pessoas que têm dificuldade em devolver 10% para Ele. Preste atenção em algo. Deus não quer 10% da tua vida. Ele quer 100% da tua vida. Ele quer você por inteiro, por completo. Foi para isso que Ele deu o seu Filho na cruz. Vocês estão entendendo? Então não tem como, é incoerente, é como os fariseus faziam. Eu não posso dizer: a minha vida é tua, Deus. É mesmo? Então tudo que tu tem é meu. Mas pastor, Deus quer esse 10%? Não. Ele quer você por inteiro. 10% é muito pouco. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que realmente entende o chamado, se entrega para Jesus, ela entende que é ela por completo. Deus, eu estou aqui, mas quando eu tiver uma folga, eu faço algo para Ti. Senhor, eu estou trabalhando, mas na minha folga eu quero estar 100% Te adorando. Por exemplo, domingo é o dia do Senhor. É o dia que no Brasil, todos os cristãos estão reunidos hoje, adorando a Deus, sim ou não? Israel é sábado, mas no Brasil é domingo. Então imagina, só um dia, o que nós acabamos acreditando? Que nós devemos trabalhar a vida inteira. Não dá não para mim porque eu trabalho domingo. E segunda também, terça também, quarta também, quinta também, sexta também. E para o Senhor? O que sobra para o Senhor? Por que os mestres da lei eram insensatos? Porque eles praticavam os preceitos, mas outros não. E eles não estavam preocupados. Eu não estou dizendo para você que quer, que deseja, que está orando, que está pedindo de Deus, que está buscando ajuda para romper, derrubar esse gigante na sua vida, ser fiel a Deus, buscar Deus de verdade, ler a Bíblia, fazer orações, mudar de vida, deixar pecado, deixar vício. Não é para você. Se você está pedindo isso, Deus vai te dar. Vocês não entenderam? Se você está pedindo para fazer coisas que você ainda não conseguiu fazer, Deus vai lhe dar. Amém? Deus vai lhe dar. Vai depender do teu esforço. Se Deus vê em você que você realmente quer, tenha certeza que Ele vai fazer. Amém, igreja? Amém. Ele vai fazer. Porque essa é a vontade dEle. É difícil, pastor, por isso que eu não consigo. Não é difícil. É uma decisão. Eu lembro aqui para os solteiros, tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão. Quero ver bem aqui os solteiros. Fica com a mão levantada. Baixa a mão agora. Agora, quem é solteiro e quer casar? Levanta a mão.
Fica com a mão levantada que eu quero conhecer as ovelhas. Vocês querem virar o quê? Freira? Você, irmãzinha de verde atrás da outra. Não, eu quero ver, porque a gente vai ajudar vocês. Né? Isso, aqui está pulando já no mistério. Amém, pode baixar a mão. Eu lembro quando eu queria, eu entreguei a vida para Jesus, eu queria algo sério, né? E aí, eu queria casar. Meu irmão, pensa no gigante grande que foi para derrubar. Foi muito difícil, mas eu decidi. Decida você. Decida você que é solteiro ser do Senhor. Santificar a tua vida ao Senhor. Não deixa ninguém tocar no teu corpo. Por quê? Você pertence a Jesus. Toca só aqui, porque esse 10% é de Deus. Você é 100% dele. Não vai tocar em nada. Tudo pertence a Jesus. Irmãos, você vai ser provado naquilo que você está dizendo. Ah, eu quero muito casar. Quer mesmo? Então você vai ser provado. Você vai ser provado. Tome cuidado. Eu conheço pessoas que cresceu comigo na igreja, ficou velha e não casou. Falei, meu Deus, por que o senhor não dá um marido para ela? Porque vivia se enroscando por aí. Descobri depois, falei, então é isso. Tudo tem uma causa, irmão. Como fui provado? Como? Os demônios andavam atrás de mim, falando no meu ouvido, sai demônio. Eu andava de moto e acelerava os demônios caindo, né? Estou falando sério. Uma vez voltando da igreja, eu me lembro até hoje, meu irmão, vindo do culto, o culto abençoado, eu, meu irmão na garupa, meu irmão era menor, e aí indo para casa, toco o telefone, falei, meu Deus, quem será? Será que é o Espírito Santo? Era um demônio. Oi. Falei, capeta, não caiu da moto. Como você está? Lembra? Falei, meu Deus, me ajuda, Senhor, e pedi a graça de Deus. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui. Fui arrancando tudo aquilo. Irmão, como foi difícil. Mas é uma decisão, né? Se eu não tivesse renunciado, Deus não teria me dado o melhor dessa terra. Obrigado, Jesus. Verdade. Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer renúncias. Pode ver. Qual é a crise do cristão hoje? Ah, é porque eu não consigo. Consegue sim. Você não quer, porque o dia que você quiser, você consegue. Consegue. Deus dá graça. Deus é o teu Pai. Ele não quer ver você sofrendo. Amém? Então, é uma decisão. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Josué 24, vamos ver o versículo 15. Coloca na tela para nós, por favor. Josué 24, 15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Preste atenção, irmãos, nem lá na época do Antigo Testamento era obrigado a nada. Não era. Hoje em dia, sabe o que as pessoas falam? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada, é uma escolha tua. Está dando para entender? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família, serviremos ao Senhor. Então, quem é que decide a quem vai servir, irmãos? Somos nós. Amém? Somos nós que vamos decidir. Você já viu a pessoa falar assim: ah, os meus filhos não querem ir para a igreja. Sabe por que eles não querem? Porque você não decidiu.
Ah, meu esposo não quer servir a Deus. Sabe por que ele não quer? Porque você, mulher, não tomou uma decisão ainda. Ah, minha mulher não quer ir para a igreja. Não quer porque você que é o homem não decidiu. Porque quando uma pessoa decide, é o que Josué falou, eu e a minha casa, quem determina é a pessoa. Quem determina é o homem. Quem determina é a mulher. E os filhos não têm escolha, são filhos. Você está entendendo? Não existe. Sabe por que muitas famílias não estão servindo ao Senhor na sua integridade? Porque a mãe ou o pai não serve a Deus com integridade e com fidelidade. Não tem como. A promessa é para nós e para a nossa casa. O capítulo 14 de Josué 24 diz assim, coloca o 14 na tela, por favor. Olha o que Josué diz para o povo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. O que ocorre quando uma família não serve a Deus? Tem deuses ali, tem deuses lá do passado, alguma tradição familiar, algo que está acompanhando aquela família, alguma coisa está atrapalhando. Por isso que Josué disse para o povo: olha, vocês decidam, eu já decidi, eu e a minha casa vai servir o Senhor. Agora, joguem fora, versículo 14, agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade, e joga fora os deuses dos antepassados. Tem que tirar, meu irmão, tem que arrancar da nossa casa o que não é de Deus, tem que tirar. É o seguinte, família, não vou dar surra em ninguém, mas a partir de hoje eu vou servir o Senhor, e vocês estão comigo, acabou. Aqui em casa não vou aceitar isso, e por que, papai, por que, mamãe? Porque aqui não vai ter deuses estranhos. Agora o crente fica negociando. Eu sou crente, minha filha prostituta, está amarrado, não vai ser, está proibido. Não, eu sou crente, mas meus filhos fumam aqui no quintal maconha, vai fumar no quinto, aqui não. Vocês estão entendendo? Tem que ter pessoas firmes. O que está ocorrendo? Os filhos deitam e rolam, porque o pai não é firme. Primeiro, não é íntegro a Deus, não é fiel a Deus. Serve a Deus, mais ou menos. Faz umas, isso aqui sim, isso aqui não. Esse preceito eu cumpro, mas esse outro aqui, não é para mim. Ou seja, é claro que é. A decisão é você e sua casa. Quem está compreendendo? Amém. Josué decidiu, ele tomou uma decisão. Você entende? Lembra que a parábola, o que Jesus contou sobre o prudente, o insensato, fala de casa? Quem lembra disso? Lembra que eu falei para você que a casa lá na parábola representa nós? Quem lembra disso? A casa lá não é a família, é a pessoa. E o que tem a ver? Quando a pessoa, preste atenção, realmente decide, teme ao Senhor, é íntegro e fiel a Deus, sabe o que vai acontecer? Ele e a casa dele vai servir a Deus. Ele e a casa. Agora tudo parte de uma decisão. Você tem que entender que o que Deus quer fazer na sua vida é algo novo. É algo novo. Então os deuses antigos têm que ir sendo tirados. Tem que arrancar. Por quê? Porque impede o que Deus quer fazer na tua vida. O que é que tem que tirar? Como é que eu vou tirar? Como é que eu vou saber o que eu tenho que tirar? Preste atenção. É muito fácil. Sabe como que nós tiramos os deuses estranhos da nossa casa? Praticando os preceitos de Deus. Cada palavra que você segue, cada princípio que você obedece, cada mandamento que você põe em prática, você está derrotando, está quebrando, está exterminando da tua casa os deuses estranhos. São vários, não dá para dar aqui tantos exemplos, mas é fácil de identificar.
quando você não obedece um preceito, é um Deus estranho que está na tua vida. Quem está entendendo? Você está compreendendo isso? Isso aqui eu não estou conseguindo, isso aqui é um Deus, que você só derruba ele o dia que você praticar esse princípio. E aí existe para todas as áreas, vida financeira, vida sentimental, familiar, casamento, filhos, relacionamento com liderança, tudo está aqui. Por isso que a Bíblia vai dizer, por isso que Jesus deu uma comparação. Olha, esse aqui é prudente. Por quê? Porque ele segue, ele pratica, ele tira da vida dele os deuses estranhos. Esse aqui é insensato, ele está correndo risco. Por quê? Porque não está obedecendo, não está praticando. Está dando para compreender? Ele faz só a metade, ele negligencia os outros, ele mesmo sabendo, não faz questão de praticar. O que é isso? Está tendo uma vida arriscada. Deixa eu contar algo para você rapidamente, para a gente concluir. Você sabia, quem conhece o livro de Jó? Quem já leu o livro de Jó? Glória a Deus. O que diz lá em Jó? A Bíblia começa mostrando Jó, o próprio Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus. É ou não é isso? Correto. Tudo bem. Aí você lembra tudo que Jó passou. Quem lembra? Veio lá, né, o Satanás trocou ideia com Deus, Deus permitiu, tá bom, eu vou deixar tocar em Jó. Aí levou todos os bens, ele era o homem mais rico da sua cidade, do local. Homem rico, ele tinha lá tantas coisas, o capítulo 1 diz, e depois no capítulo 42, perdão, deixa eu voltar para o 41. No capítulo 1, Jó perde tudo. Sim ou não? Quem já leu? Sim. Tudo, bens, bois, riquezas, tudo, e os seus filhos, perdeu tudo. Mas no capítulo 42, no final do livro de Jó, o que Deus faz na vida de Jó? Vamos lá, tem crente aqui que lê Bíblia? O que Deus faz na vida de Jó? Mais uma vez, o que Deus faz na vida de Jó? Ou seja, ele dá em dobro tudo que ele possuía. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que Jó tinha quantos filhos? 7 homens e 3 mulheres, se eu não me engano. É isso mesmo? Me ajuda, não me deixe mentir. Se eu não me engano, é isso. Lá no capítulo 42, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus deu a Jó 2 vezes, em dobro, tudo que ele perdeu. Se tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1000. Se tinha 500 ovelhas, Deus deu 1000. Mas preste atenção em algo. A Bíblia diz que ele deu 2 vezes mais, em dobro tudo que ele tinha. Quantos filhos Jó tinha? No total, 7 homens, 3 mulheres. Quantos filhos Jó tinha? Se Deus deu tudo em dobro para Jó, por que Deus não deu 10, 20 filhos para ele? Deus deu 10 de novo, não deu em dobro. Sabe por quê? Porque Jó decidiu. Jó serviu a Deus com integridade e com fidelidade. Jó era um homem prudente. Ele tinha a casa dele aonde? Na rocha. Então Jó não perdeu. Os filhos dele ainda estavam vivos. Como? A Bíblia diz: aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Jó não tinha mais os bois, ovelhas, perdeu tudo. Os filhos morreram. Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Os filhos, ele ganhou para Jesus. Você entendeu isso? Os filhos estavam lá na eternidade. Por quê? Porque ele era prudente. Quem é prudente ganha a sua casa. Quem é prudente ganha os seus filhos. Quem é prudente vai levar eles para o céu. Não vai perder. Você quer ganhar a sua casa? Seja prudente. Não fica brincando com Deus. Ouve a palavra e não põe em prática. Isso aqui não sei o que. Hoje eu não posso. Hoje eu não vou. Hoje eu estou com dor. Sirva a Deus com integridade e fidelidade. E tudo que você ganhar de Deus, você não perderá.
não vai perder seus filhos, não vai perder o teu esposo, não vai perder a tua esposa, não vai perder ninguém, porque vão estar todos firmados na rocha. Se você acredita nessa palavra, dê um aplauso a Jesus, fique de pé.